Muito boa tarde. Chamo-me Pedro Raposo e a minha colega chama-se Paula Pires e vimos apresentar o nosso estudo através do Coimbra Business School. A apresentação que vamos apresentar de seguida consiste no estudo de emissão de alvarás versus pedidos de licenciamento no setor de atividade de construção civil. O programa de estudo consiste inicialmente com uma pequena introdução do âmbito de estudo, com a sua abrangência, os Key Performance Indicators selecionados, a sua aplicação prática, os objetivos pretendidos, a análise de dados e, por fim, a apresentação das conclusões e depois teremos no final um momento para esclarecimentos. Como sabemos, o setor da construção civil obriga ao cumprimento de um conjunto de legislação específica em Portugal. Quando um cidadão pretende fazer obras, antes de as iniciar, é obrigado a submeter à autarquia a que o imóvel pertence o pedido de licenciamento, que inclui o projeto de arquitetura e as especialidades. Esta questão das especialidades, por exemplo, pode ser o projeto de águas, o projeto de climatização, o projeto elétrico, seja o que for. Tudo o que envolva especialidades terão que ser acompanhadas. Depois de fazer a entrega, é necessário aguardar o parecer da autarquia e das restantes entidades externas, caso seja necessário. Por exemplo, pedir um parecer aos bombeiros municipais. Só após o deferimento favorável da autarquia é que o requerente pode pedir o alvará de construção. Até lá, portanto, a construção não pode avançar. A partir daqui, pode construir de acordo com o projeto aprovado. Após a conclusão das obras, o promotor tem que entregar o livro de obra e a restante documentação inerente a esse processo e, por fim, pede o alvará de utilização à Câmara Municipal. Só aqui é que o processo termina. Conforme a dimensão, já agora uma parte, conforme a dimensão e a especificidade da obra, poderá não ser necessário comunicar e pedir autorização à autarquia. Temos o caso, por exemplo, o utilizador, por exemplo, quer fazer umas pinturas interiores. Logo, não há necessidade de fazer isso. Quando quiser faz, porque não afeta a estrutura. Portanto, é de fácil... portanto, é simples. Ok. Continuando, numa perspectiva de obter o feedback do processo implementado e medir a satisfação dos utilizadores, criamos e utilizamos um conjunto de Key Performance Indicators. E os Key Performance Indicators que nós entendemos selecionar e acompanhar foram os seguintes. Portanto, e o nosso estudo segue o acompanhamento destes indicadores e a informação vai desde 2015 a 2019. Quantidade de pedidos de licenciamento por anos e por freguesias, quantidade de alvarás produzidos por anos e por freguesias, tempo gasto entre pedido de licenciamento e emissão de alvarás, quantidade de alvarás por tipo de utilização, designadamente habitação, unifamiliar, serviços ou outros. Agora, de seguida, vou passar à minha colega Paula Pires a continuação da apresentação. Antes de falar na aplicação prática, vejamos somente, ou melhor, vamos dar uma pequena espreitadela à ferramenta que foi utilizada para o efeito, ou seja, a ferramenta Tableau. Assim, a ferramenta Tableau tem inúmeras funcionalidades de análise de dados, permitindo o tratamento dos mesmos e a consequente visualização gráfica de forma acessível, intuitiva e rápida. Apresenta desde a simplicidade de conexão aos dados e preparação dos mesmos, até à projeção de exibições e análise de dados, bem como o acompanhamento da evolução dos indicadores. Desta forma, e tendo em apreço 3 tabelas em formato Excel com os registros respeitantes aos pedidos de licenciamento e alvarás de construção, foram utilizadas as seguintes, considerando sempre o intervalo de tempo entre 2015 e 2019. Como primeira tabela, temos os pedidos 2015-2019, ou seja, os pedidos de licenciamento de construção ocorridos neste intervalo de tempo.
Como segunda tabela, a aprovação definitiva entre 2015 e 2019, ou seja, licenciamento de construção ocorridos neste intervalo de tempo. Como segunda tabela, a aprovação definitiva entre 2015 e 2019, ou seja, a aprovação definitiva dos pedidos de licenciamento de construção. E, por fim, os alvarás emitidos, também no mesmo período de tempo, ou seja, os alvarás de construção emitidos. Isto requer o seguinte: um pedido pode entrar numa determinada data, a sua aprovação definitiva será numa outra data e a emissão do alvará poderá ser passado algum tempo, nomeadamente 1 ano ou mais. Teve-se em conta ainda, e de acordo com a necessidade, com o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados, bem como a não identificação do município, foram anonimizados os dados referentes aos munícipes e designação das freguesias. Quanto ao objetivo, pretende-se conhecer o número de pedidos de licenciamento, conhecer o número de alvarás emitidos, estudar o tempo de demora entre os pedidos de licenciamento para construção e emissão de alvarás de construção e, por fim, a finalidade dos pedidos de licenciamento. E isto porquê? Porque será sempre importante o município saber em qualquer altura o número de pedidos de licenciamento que deram entrada e, consequentemente, o número de alvarás emitidos. Para além disso, e não menos importante, o levantamento da demora entre os pedidos de licenciamento para construção e a respectiva emissão de alvarás. É natural que um pedido tenha uma entrada num determinado ano e o alvará seja emitido passado algum tempo, nomeadamente 1 ano ou até mais. E, por fim, a finalidade do licenciamento. Normalmente os pedidos visam sobre a construção de habitação unifamiliar, mas será bastante útil saber outras finalidades do licenciamento. Nomeadamente, será bastante útil conhecer outras funcionalidades como estabelecimentos industriais, uma vez que a construção de habitação é a mais frequente. No presente slide são apresentadas as dimensões utilizadas no Tableau, sendo diversas e conforme as tabelas escolhidas. Contudo, o elemento comum será o número do processo, que permitirá extrapolar todas as informações pretendidas e necessárias. Desta forma, foi realizada a respectiva contagem, tendo sido gerada a tabela 1, onde é possível observar a contagem dos pedidos de licenciamento de construção por freguesia, verificando sem dúvida a liderança da freguesia 4. Se bem que não sejam visíveis os valores, podemos constatar que a freguesia 4 apresentou 9.729, em contrapartida com a freguesia 6, que apresentou somente 330 pedidos. Da análise de dados da quantidade dos pedidos versus os alvarás emitidos, podemos verificar que o maior número de alvarás emitidos ocorreu no ano de 2018, com 4.290, tendo sido apresentado o menor valor em 2019. Claro está que um processo de licenciamento terá que passar por várias fases diferentes, nomeadamente a fase de saneamento, de instrução, de informação técnica, de consultas a entidades externas sempre que necessário, até ao efetivo deferimento. Na presente representação gráfica, temos a contagem dos processos por freguesia, data entrada do pedido com data de aprovação definitiva, onde é possível destacar a melhor média apurada para os pedidos que entraram no ano de 2018 e que tiveram a sua aprovação definitiva no mesmo ano e no ano seguinte, ao invés dos pedidos que entraram no ano de 2015, tendo sido alguns somente aprovados em 2019. A conjugação destes fatores, através da ferramenta Tableau, permitiu assim a obtenção de uma média face aos diferentes anos de entrada e de aprovação definitiva dos pedidos de licenciamento.
Na contagem dos processos de licenciamento para cada data de aprovação definitiva por mês para cada tipo de utilização, será importante o acompanhamento do tipo de pedido considerando a utilização. Assim, considerou-se a classificação do departamento, que é também a mais usual nesta área de negócio, e a qual se apresenta por ordem alfabética. Temos então a agricultura, armazém de abastecimento, comércio, de acordo com o Decreto-Lei 259/07, comércio e serviços, comunicações, equipamentos turísticos, equipamentos de apoio, habitação coletiva, habitação unifamiliar, indústria, loteamentos, muros de vedação, ocupação de espaço público, parques de estacionamento, postos de abastecimento, área de serviço, prestação de serviços, restauração e bebidas, serviços, unidades comerciais, uso geral. A presente distribuição destaca o tipo de utilização, moradia unifamiliar e uso geral e outros, que se pode entender por garagens, por exemplo, piscinas, entre outros, e ainda a ocupação da via pública. O ano de 2020 não deverá ser aqui considerado por incluir apenas uma parte do mês de janeiro. Como conclusões do presente estudo e da extração de dados e representações gráficas realizadas com a ferramenta Tableau, facilmente se verificam as seguintes situações. A freguesia com maior número de pedidos de licenciamento de construção é a freguesia 4. A média mais alta relativamente à contagem dos processos por freguesia, data de entrada do pedido com data de aprovação definitiva, foi atingida no ano de 2018. O maior número de alvarás de construção emitidos ocorreu na freguesia 4. Conforme a contagem dos processos de licenciamento para cada data de aprovação definitiva por mês, para cada tipo de utilização, prevalece a habitação unifamiliar. Este estudo pretende contribuir para a demonstração de que a definição de indicadores-chave de desempenho é de extrema importância, independentemente da área de negócio. Assim, foi possível utilizar dados operacionais de diversas fontes, como a entrada para uma ferramenta de visualização de dados, sendo apenas necessário definir o que extrair das diversas fontes, considerando o propósito deste trabalho. Adicionalmente, demonstra-se que é possível tomar decisões com base nas observações efetuadas.